Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma alegria ter você aqui comigo para mais um Lado a Lado. Alegria ainda maior porque eu recebo no programa de hoje o ator, diretor, produtor e professor de teatro, Chicó Ferreira. Bem-vindo, Chicó. Obrigado, Mirna. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até já. Um prazer recebê-lo aqui, né? Vamos falar aqui da sua carreira aí. 30 anos dedicados ao teatro, né? Com formação na Escola Teatro Macunaíma, no Estúdio Wolf Maia. Qual é o fascínio que o palco exerce sobre você? É difícil responder. Eu fico pensando assim, às vezes, eu tinha um professor meu no Macunaíma, que logo que a gente começou, eu fiz Macunaíma de 98 a 2001. Foram 4 anos que eu fiz. Aos domingos eu ia. 4 anos de domingo indo para São Paulo. Sacrificado, né? Era um sacrifício, porque na época era final da adolescência, né? 17 para 18. E aí você sacrifica quase todo o seu salário em função de um sonho que, na verdade, eu não pensava nem que seria a minha profissão lá na frente. Mas tinha um professor que eu lembro que a primeira aula dele, ele falou assim: por que fazer teatro em plena virada do século? Anos 2000, né? O ano que todo mundo esperava. Será que acaba? Será que não acaba? Como é que é? Aí eu não sabia dizer, porque era um anseio, assim, Eu acho que a comunicação é intrínseca da gente, né? Então já estava em mim essa coisa de ser comunicativo, de buscar e poder passar as ideias através do palco. Talvez seja isso. Eu não sei te dizer exatamente com uma palavra específica o fascínio que me causa, mas é um prazer, assim, inenarrável. E Chicó, eu contei no seu currículo 36 atuações em peças, né? Personagem pra caramba, Bastante. hein? Viver tantas vidas assim em uma só é um privilégio? É assim. Eu assim, nunca tinha parado pra contar quantas peças. Eu coloquei no currículo e falei, nossa, quantas peças eu fiz? Eu não parei pra contar mesmo. Mas assim, é um privilégio porque, na verdade, a função do teatro é essa. É a gente usar do nosso corpo, usar da nossa fala e dar vida a um personagem que está ali. E esses personagens transitam por todos nós, né? Então, assim, você poder falar através daquele personagem, que na verdade não é você, que também é o que te isenta de certa forma, você tira aquela responsabilidade, porque o personagem pode dizer, o Chicó talvez não falaria aquilo. Então, mas o personagem pode. O personagem pode, o personagem tem essa postura, né? E o legal também é isso de você fazer versões diferentes, né? Os personagens são versões de nós mesmos, entendeu? Então, de repente, você experimentar tudo isso e poder, através de uma fala, através de um diálogo, expor ideias e pontuar coisas, faz com que a gente tenha o que nós chamamos de momento catártico, né? Que é a catarse, o teatro. Por que o teatro é o teatro? Porque ele fornece pra gente essa catarse. É onde eu posso me espelhar naquilo que está sendo representado em cima do palco e tentar trazer pra mim. É uma forma, na verdade, eu brinco às vezes até com os alunos em sala de aula, falo assim, hoje é dia de catequese. Quando eu começo a dar aula, eu falo, gente, porque a gente tem que analisar que a construção de um personagem, uma trama dramática, né, um texto, ele te propõe várias formas de visões. Qual o ponto de vista que eu tenho daquilo, né? Qual é o ponto de vista do autor e qual é o ponto de vista da atualidade, né? Porque você pega um texto lá do século XIX, enfim, o que ele queria dizer naquela época? Qual era o retrato daquela época, né? E aí, de repente, você vai por todos esses caminhos e, de repente, o que cabia naquela boca daquele personagem, hoje ele precisa ser adaptado para que caiba na minha boca. Então, tem tudo isso, né? Então, são reflexos da sociedade, onde a gente experimenta falar, expor uma ideia, e é para que aconteça a catarse, que seria a forma de catequizar, a forma de se reeducar, né? Uma forma de você olhar com outros olhos a situação que talvez a gente não se colocaria ou estaria. E nesses 36 personagens aí, ou mais, né? Porque eu sei que às vezes em algumas peças vocês representam 2 personagens, sim, né? Qual foi o mais difícil de interpretar? Eu gosto muito de todos os que eu fiz, assim.
Eu gosto muito do Cearim, que foi uma peça que eu montei com anomalias teatrais, chamava O Testamento do Cangaceiro. Era um personagem que quem fazia era o Rodrigo Chimarelli, era um garoto na época, o Chimarelinho, a gente chama de Chimarelinho porque tem o Alexandre, que é irmão dele. Na época ele tinha uns 16 anos e ele já havia ganho o prêmio com essa peça. Então você vê que é uma dramaturgia que já era muito construída e um personagem que proporciona ao ator uma grande expansão. E ele tinha ganho o prêmio já com isso. Aí quando foi em 2004, eles me convidaram para fazer, porque ele tinha se mudado para São Paulo, ele foi dar continuidade na carreira dele. Aí me convidaram para fazer e eu fiz com o maior prazer, porque eu tinha já a referência dele, mas eu tinha que fazer a minha maneira. Então assim, fazê-lo foi um grande desafio, porque já tinha uma visão, uma referência maravilhosa, de um trabalho lindo. É um garoto que tipo, eu admiro muito, é nosso amigo de profissão hoje. Ele está dando aula no Senac, em Campinas, trabalhou muito tempo em São Paulo. E ter essa referência e você ter que criar a sua, te dá um peso maior. Foi um desafio muito grande. E com esse espetáculo eu ganhei o prêmio também. Aí então eu falei assim, realmente é um personagem para prêmio. E você vê que é uma dramaturgia bem construída, entendeu? E bem conduzida também pela mão do diretor, Marco Stefano, na época. Eu sei que você fez no Hamelin, né, com o pessoal lá do Nós Mesmos, dois personagens numa peça só, né? Fala um pouco sobre o Hamelin, porque eu sei que também foi um personagem bem difícil. Nossa, demais. Foram dois personagens, assim, muito distintos. Eu fazia a criança que sofria o abuso. Porque o tema é pedofilia, Isso, né? O tema da peça é a pedofilia. E eu fazia a criança que era abusada e o pai da criança. Então, assim, a dramaturgia do texto também lindíssimo. É do Juan Mayorga, é um espanhol. E o texto conduz para que você faça, assim, as memórias da criança, mas não te diz que a criança foi abusada, entendeu? São sugestões. Então, a gente vai concluindo a própria história. E o peso do pai é muito maior, porque o pai tinha, acho que 7 filhos. O Zé Maria, que era a criança, ele era o mais novo minto, um dos mais novos. E o pai permitia que esta pessoa, tida como abusador, viesse aos finais de semana e levasse a criança para um sítio. Que possivelmente acontecesse lá esses abusos. É interessante porque você fez os dois lados, da moeda aí, né? O pai e o filho frente a essa situação aí. Tanto que o texto, o argumento do pai é assim, eu não tenho como criar eles. São muitos filhos e ele era deficiente físico, entendeu? Portador de deficiência. E alcoólatra. Então tinha todo um histórico ali por trás dele que colocaria em estado de vulnerabilidade. E, consequentemente, construindo uma família. Um local pobre, um local não definido, mas sugere-se um local muito pobre. Então ele, no argumento dele, ele defende que talvez nas mãos daquele cara que tinha dinheiro, que poderia oferecer para o filho condições que ele não podia, a criança estivesse mais segura. Foi um trabalho desafiador também, entendeu? Pro grupo todo, né? Nossa. Porque Nós Mesmos costuma fazer comédia, Isso, a gente vinha dessa história da comédia, né? Inclusive teve o Porque os Homens Mentem, que vocês fizeram uma temporada em São Paulo, né? Uma temporada paulistana. São Paulo foi muito legal. A gente, na verdade, com Os Homens Mentem, a gente conseguiu fazer uma coisa que muitos grupos do interior até hoje não conseguiram. A gente deu um boom, uma renovada no teatro do interior. E todo mundo fala assim, mas vocês precisam ir para São Paulo. A gente falava assim, não, primeiro a gente precisa fazer aqui. Primeiro a gente precisa fazer no interior, para que as pessoas saibam que a gente existe. Porque São Paulo, quer queira, quer não, a concorrência de espetáculos, né? É muito maior. E aí a gente fez interior, Itu, Salto, Porto Feliz, Cerquilho, cidades menores aqui na nossa região. E fomos expandindo. Aí chegou um produtor, que era de Campinas, e nos levou para Campinas, a região de Campinas. Então, interior ainda, mas já um polo maior. Aí de Sorocaba para lá, sabe assim, fomos ganhando esses espaços. Até que chegou o convite e criamos coragem de enfrentar uma temporada em São Paulo. Em São Paulo a gente fez, no total, eu acho que, umas 6 temporadas.
nas nossas Sucesso, temporadas sucesso. paulistanas. A gente estava assim, tanto que a gente ficava até surpreso por ser um grupo do interior e você tinha ali mais de meia casa. Isso numa quinta-feira, numa sexta-feira, entendeu? Então a gente falava, realmente é aquilo. Eu acho que a construção dramatúrgica conta muito. A escolha de um texto, sabe? Um nome comercial faz com que o seu produto seja notado, entendeu? E a gente sabe que realmente a intenção de muitos grupos não é fazer o teatro comercial, mas se faz necessário que haja uma comercialização. Porque é a profissão, tem que ter né? esse olhar comercial também. Porque é a nossa né? profissão, né? E Chico, além de trabalhar lá com o pessoal do Nós Mesmos, o Christian, o Juliano, você também já fez vários trabalhos com a Yara Produções Artísticas, né? A gente brinca aqui. Há uma rotatividade aí nos grupos, né? E lá, inclusive, você fez peças que você teve as que você dirigiu, né? Sim. Como sim. Chicago, Mamma Mia. Fala sobre essas experiências. É uma amizade assim que, graças a Deus, eu falo que eu sempre tenho essa coisa de entrar e sair pela porta da frente. Então isso faz com que a gente vá criando laços e que perdurem. Então, com nós mesmos, a gente se conhece. Eu conhecia já o Juliano. Quando o Juliano começou a fazer teatro aqui em Salto, a primeira peça que ele fez com a gente foi o Corpo Santo, que era a direção do Pi, do Alexandre Pi. Que também faz parte do Isso, que também faz parte do do Porque os Homens Mentem. E chamava Minotauro Ouvidor, no nosso grupo. Então chamava Trilogia de um Corpo, era a peça. E nós éramos recém-formados do Macunaíma. Então veio com aquele gás todo, renovando as ideias, né? E transformando tudo. Todos os festivais que nós íamos, a gente conquistava prêmio. Todos os festivais. E fomos criando laço com o pessoal de Itu. Porque o Pi, ele morava em Itu, fazia teatro aqui com a gente, mas ele era de Itu. E tinha também já uma amizade muito grande com todos de lá. O Juliano de Itu. Aí logo em seguida conheci o Christian, o Ricardo Vandré, a Yara, a Regina, e aí criamos um clã. Débora Nunes. Débora Nunes, gente, é demais. E assim, são pessoas que estavam engajadas lá em Itu. Então daí a gente se reunia e abordava textos, fazia leituras, sabe? Começamos um ciclo muito legal. E a amizade perdurou, graças. E sempre inovando e tal. E a Yara, quando decidiu criar a empresa Yara Produções Artísticas, a gente estava tudo ali no bolo. E nada como você ter amigos perto que queiram também, né, ter os mesmos objetivos. E aí nós montamos, ela montou a escola para ser escola de músicas, de dança e de teatro. Isso. E começamos com as produções artísticas. Aí nós montamos, o primeiro texto que a gente montou foi as 7 Artes por Almeida Júnior. Então a gente pegou todo um projeto contando cinema, literatura, poesia, fotografia, enfim, artes plásticas, todas voltadas com o tema do Almeida Júnior. Na sequência, o Leandro Mendes, na época, ele tinha uma banda, Making Off, e ele queria que eu trabalhasse a banda dele, a questão artística mesmo da banda, foi onde eu conheci. E aí eu arrastei ele para o Yara. E hoje ele é o professor de canto lá da Yara. Na região, um dos melhores professores da nossa região. E aí, o Mamma Mia era um sonho que ele tinha. Ele falou assim, vamos montar uma Mamma Mia? Ai, ficou lindo. Eu falei, Leandro, é muito grande, cara, é muito grande. Vou falar com a Yara. Na mesma hora, a Yara abraçou a ideia. Então, nós temos não só a direção artística e geral minha, nós temos a direção musical do Leandro Mendes e de coreografias da Michele Torquato, que a Mi teve aqui também. Teve. Aliás, muitos desse pessoal que você está citando já esteve aqui. É muito legal isso. Obrigado. Eu tenho que te agradecer desde já. Porque assim, mostrar esse perfil, né? Mostrar esse perfil dessa produção local é muito legal. E é muito gratificante estar aqui e falando disso. Aí fizemos Mamma Mia e ficou essa coisa grandiosa. Sabe? Maravilhoso. Ficou grandioso demais, assim. E a gente recebeu só elogios. Teve os comparativos, mas elogios assim, nossa, não deixou nada a desejar. Eu falei assim, tanto que eu não assisti, eu não peguei referência nenhuma, pra não ter essa coisa. Eu gosto de criar. E entre atuar ou dirigir, tem alguma preferência aí? É que eu brinco assim, eu sou muito boca de sacola, sabe? Não, uma coisa que é... E às vezes,
que causa certa estranheza também é assim, o diretor, ele tem um papel de conduzir tudo. Tem que ter uma visão geral, ele tem que ter uma visão específica das personagens, tem que ter uma visão geral da situação. Então, a função do diretor não é mandar, é conduzir. Tanto que ele vem no francês é régisser, que é regente, né? Aquele que rege, o maestro. E tem versões e versões de diretores. Eu esbarrei com uma diretora que eu fui dar um toque, ela falou assim, só existe uma diretora aqui. Nossa, pra mim foi um choque, porque como a gente vem, a minha escola é a escola do improviso, a escola da adaptação, a escola do tem, fazemos, não tem, a gente dá um jeito. Improvisamos. Então, e essa coisa de colaborativo, é o teatro amador. A minha escola é o teatro amador, da qual eu tenho muito orgulho e falo, temos que fazer teatro, sim, temos que fazer teatro amador com qualidade, sabe? Buscando sempre a qualidade. Mas a minha formação era o teatro amador, onde você estava ali, eu lembrei, tem um vestido da minha mãe que serve para esse personagem. Aliás, minha mãe ficava tão feliz comigo, tudo dela era teatro. Mas ela olhava, aquilo é meu. Não, eu peguei emprestado. Então eu tenho essa formação, já por natureza, de gostar de ajudar, entendeu? E aí eu fui dar uma ideia, para tentar solucionar você vê ali uma situação... E ela não aceitou. Não, mas eu até gostei, porque na verdade depois analisando, eu falei assim, realmente, é preciso obedecer certas hierarquias, né? Então assim, o meu modo de dirigir é um pouco mais aberto. Eu gosto de ouvir, mas eu falo assim, ótima, essa ideia fica para próxima. Porque... Porque às vezes você tá ali, você enquanto diretor, você criou a cena. Então você quer ver ela acontecendo. Aí o ator não corresponde com o gesto. Às vezes ele não corresponde com a intenção. Aí você volta, você conduz, tá? Chegamos a alguma coisa que talvez não seja o que você queria, mas está dentro do que o ator propôs. Porque eu sou um ator criador, enquanto eu estou em cena, eu gosto de criar. Então eu crio muito. E enquanto diretor também. Eu gosto das duas áreas. Eu adoro atuar e também adoro dirigir. E Chico, recentemente você tem trabalhado bastante também com o grupo Ananquê. Na verdade o Ananquê, eles me convidaram para dirigir o grupo. É um grupo de Indaiatuba, é um grupo profissional de Indaiatuba. Eles me convidaram para dirigir o primeiro espetáculo deles, lá em 2014. Então eu cheguei, o grupo já estava montado. E eles já estavam até com a proposta de qual texto seria. Aí eu analisei o texto e tal, falei, top. Só que era Martins Pena. Martins Pena é considerado o maior dramaturgo brasileiro, né? É o pai da comédia brasileira, comédia de costumes. E automaticamente ele remete a um estilo de teatro, que é o estilo farsesco. Então, imagine você desconstruir corpos que estão em movimentos retos, pensamentos, né, um pouco mais concretos e às vezes abstratos demais, sem pontuação, trazer para o mundo da farsa. Corpos que não estavam acostumados. Aliás, corpos belíssimos que, tipo, a hora que você vai colocando, construindo a farsa, você fala, nossa, como é louco, né? O ator tem que estar preparado para isso. E eles estavam. Eles só carregavam um rótulo. Eles carregavam um rótulo e um medo de ousar. Então estreamos com o Cachê da Taverna. Aí na sequência nós fizemos, eu acho que foi o Rei Arthurzinho, que era um espetáculo infantil. Na sequência, isso aí estou falando 2015, 2016. 2017 nós produzimos o Cordel de Natal, que veio um espetáculo que era uma proposta de contar a história do nascimento de Cristo através de um cordel. E fizemos pesquisas de textos, encontramos alguns textos na internet, fizemos uma colagem, construí toda a dramaturgia e apresentamos o espetáculo. Aí nós montamos, se não me engano, nós montamos Admirável Mundo Novo, que era um texto do Luiz Alberto de Abreu, que é um contemporâneo também, é um autor contemporâneo, que escreve muito para o grupo do Edinaldo Freire. Em 2019 nós tivemos um hiato do grupo também. É muito trabalho e aí preocupações, pessoal, todo mundo do grupo tem uma segunda profissão.
É, porque é difícil viver só de arte no interior, né? Infelizmente, né? Infelizmente, assim. Eu vivo do teatro, mas em todas as suas vertentes. Produzindo, costurando, desenhando, pintando, bordando, serzindo. Eu brinco que a gente joga nas 11, né? O teatro interior a gente tem que jogar nas 11. 19 nós retomamos com o Cordel de Natal. Retornamos no finalzinho do ano. E voltamos para 2020 agora, nesse período de pandemia. Aí você fala, meu Deus, e agora? Porque é um grupo jovem, é um grupo que tem muita energia. Ninguém quer ficar parado, Ninguém né? quer ficar parado. Ananquê, por natureza, quer dizer ousadia, renovação, né? Experimento. Nesse período nós produzimos coisas para vídeo, né? Toda a nossa produção foi através de vídeo. E produzimos A Paixão de Cristo em cordel. Foi nossa última produção, vamos dizer assim. Estamos agora com uma outra produção, que é a Farsa da Boa Preguiça. E a gente colocou como desígnio do grupo o teatro popular. Então é o teatro para o povo. Quanto mais pessoas a gente conseguir chegar, melhor, entendeu? Então a gente tem essas características do teatro popular. É toda falada em prosódia, né? A gente pega lá o sotaque do Nordeste, do Norte e Nordeste, e trabalhamos nessas nossas peças, tanto no cordel, quanto na Paixão de Cristo, que nós fizemos em cordel. E agora calhou de pegarmos a Farsa da Boa Preguiça e estarmos trabalhando também em prosódia, né? E Chicó, puxando aí pela Paixão de Cristo, legal. eu sei que você já trabalhou inúmeros espetáculos aqui que a municipalidade promove, né, na Semana Santa aqui em Salto. A Paixão de Cristo desculpa o trocadilho, mas é a paixão do ator saltense. Eu estava pensando aqui quanto tempo já, acho que já são 25 anos, se não me engano, de Paixão de Cristo. Eu estou perdido com as datas aqui. Mas você para e pensa assim que era um encontro de todas as artes da cidade. Foi uma ideia brilhante de você reunir os bailarinos, os cantores, os atores, as pessoas que nunca fizeram teatro, você abrir para o povo e ele virar depois e falar assim, eu sou ator da Paixão de Cristo. Ele fala com orgulho, você entende? Então é uma coisa que tocou tanto as pessoas, envolver as comunidades religiosas, né? Na verdade nunca foi só católico, ele é ecumênico. Acredito que na época era aquela média de 15 a 19 grupos de teatro amador que tinha na cidade. E então todo mundo queria fazer. E foi dada oportunidade para todos. E aí, com o tempo, só aumentando e melhorando. O Zé Orlandini, que é fantástico, que hoje ainda estava à frente da Paixão, ele foi um grande mestre para todos nós. A primeira que eu participei foi em 2000, que ele me convidou, eu estava no Macunaíma também, e ele me convidou para fazer o Quarto Rei Mago, que era uma história que eles dizem que é apócrifo, né? Tive o prazer de dirigir em 2013, 14, 15 e 16. 2016. Mas Jesus você nunca foi? Não, é porque assim, ou eu era muito feio para ser Jesus, ou eu tava muito gordinho pra ser Imagina, ia ficar bonito, né? Não, eu adoraria, é um personagem que eu adoraria. Assim, acho que na verdade todos os atores da época, né, os meninos da nossa idade, assim, que faziam com afinco. E assim, todos que fizeram Jesus, eu só tenho elogios, porque realmente eram figuras fantásticas. Eu fiz Judas, fiz Apóstolo, eu fiz Faraó, eu fiz São Dimas, que também, São Dimas é o que morre na cruz, ao lado dele, sabe, o bom ladrão, né? Uhum. E aí fiz Barrabás. E Chicó, em 2005 você ganhou o prêmio de melhor ator do Mapa Cultural Paulista. Nossa, 2005 foi esse prêmio que eu fiz o Cearim. Lembra que eu comentei? Uhum. Do prêmio que o Rodrigo fazia? E pra mim foi assim, um momento de você falar assim, nossa, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa. Porque eu já havia feito, já era formado, já tinha me formado em 2001 pelo Macunaíma. Tinha essa trajetória de, vamos colocar, eu sempre coloco que o meu pisar no palco foi em 90. Então eu já estava ali com uma estrada de 15 anos de teatro. E já tinha recebido alguns prêmios, algumas menções honrosas e tal.
Mas ser reconhecido como o melhor ator da região de Sorocaba, fala, poxa, olha, Que legal. olha o tamanho disso, a grandiosidade disso. Fantástico. Nós não ganhamos o mapa cultural na fase de Sorocaba, mas eu fui eleito o melhor ator da fase dessa região de Sorocaba, que engloba, vamos lá, mais de 50 cidades. Então é um reconhecimento do seu trabalho, e às vezes a gente tem disso, sabe? Eu não sou muito de ter esse período de, nossa, que eu estou em crise, essa entre-safra, vamos dizer assim, onde você se coloca, né, as bads que a gente chama, né? Graças a Deus eu sempre procuro ser muito otimista e faço tal. Mas era um período que assim, nossa, eu fiz teatro e me formei e não estou ganhando dinheiro com o teatro, o que eu vou fazer? Aí o prêmio vem Como uma chuva. É um reconhecimento do seu trabalho, um incentivo, sabe? Aí você fala, não, é o que eu tenho que fazer. Talvez é o meu desígnio mesmo, entendeu? Vamos então ver agora umas fotos da carreira do Chicó? Vai lá. Por que os homens mentem? Pois é. Nunca ninguém respondeu. Não, a gente fala assim, porque as mulheres perguntam. Aí com o Juliano, né? O Ju, Cris, o Pi. Você esse com óculos no cantinho Isso, da boca. o de cima ali, ó. Porque as pessoas acham que eu sou gêmeo do Pi. Mas são muito parecidos mesmo, viu, Chicó? Quanto tempo ficou em cartaz lá em São Olha, Paulo? nós trabalhamos essa peça, vamos contar desde 2004, mas 15 anos, 2019 foi quando nós demos uma entre-safra. Íamos voltar agora com a temporada no West Plaza em março de 2020. Fizemos a primeira semana, na segunda decretou-se a pandemia. Hamelin é uma peça que eu tenho orgulho da dificuldade dela e da complexidade que ela tem, é fantástica, amo demais. A falecida. Sim, a falecida. Nelson Rodrigues. Eu nunca tinha feito o Nelson Rodrigues. E aí foi com o Adriano Bedin, que é lá do Grupo Tapa. Eles têm uma linguagem muito voltada, sabe, para qualificação do texto, a pronúncia, sabe? Como eu gosto de falar, nós temos que falar corretamente. E ele fala, né, que o ator, uma das grandes dificuldades do ator é colocar o texto na boca, entendeu? O ator é grande, mas quando ele não consegue conciliar a sua grandeza da personagem, né, com o texto que é dado, a gente acaba perdendo. Então, o trabalho que a gente fez para a falecida foi um trabalho muito legal. Aqui contracenando com o Juliano. Com o Jô de novo. Ah, essa foto é uma das fotos do treinamento nosso. Ali do meu lado está o Alessandro Franco. Lá atrás, deixa eu ver quem é. A Regina Rebelo. E lá na pontinha, o Adriano Bedin, que era o nosso coordenador na época. Preparação para a falecida. Para a falecida. Mamma Mia! Lindas, ó, que lindas. Lindas. Mãe e filha e a Débora no meio. E a Débora no meio. E fácil de dirigi-las. Nossa, demais, demais. A Débora é meio louquinha, viu? Mas... Ela vai te ouvir. Ela vai. Mas eu adoro demais trabalhar com esse povo. Chicago? Jean, um grande, nossa, um grande comunicador, um grande artista. Aqui é a Emiliane. Lá atrás eu não vou saber identificar todas as meninas. Mas ali é o corpo de baile, acho que é a Yarinha que tá ali atrás. Ah, Yara Fioravante. Fioravante, eu acho que é a Yarinha que tá ali. Aqui recebendo o seu prêmio no Mapa Cultural. Isso. Não, na verdade essa foto é do Catarse. É outro prêmio. É outro prêmio. O Catarse é um prêmio de cenas curtas. Foi através do Ananquê. Porque eu não falei, né? O Ananquê, na transição, eu entrei para dirigir. Daqui a pouco eu tô atuando junto. Tanto que eu, né? Uma das atrizes, ela mudou-se para Campinas e começou a faculdade e tal. Aí eu entrei para substituir, daqui a pouco eu entrei no elenco. Então muitas das peças eu dirijo e muitas eu atuo. Aí aqui nós já temos a Paixão de Cristo em Cordel. Aí essa cena é uma narração e logo em seguida vem a cena da Santa Ceia. E é esse colorido, assim. Essa é a criação de figurino para a Paixão em Cordel. Ali a coroa, o manto e o Sagrado Coração. Bunker é uma outra história que eu tive o privilégio de fazer. Escrevi a história, atuei, recebi o convite e ao mesmo tempo o desafio de escrever, porque eu gosto muito de escrever. Mas assim, sempre escrevi muito infantil, por conta de trabalhar com as crianças, né? Dando aula para criança. Escrevia muito e adaptava muito textos infantis. E aí o Fernando chegou para mim com a bomba, o Nando Almeida, lá de Indatuba. Vamos produzir uma websérie?
Falei, vamos. Aí veio surgindo ideia e o pano de fundo é a pandemia. Eles se refugiam em um bunker, porque um deles trabalha num laboratório, então tem uma questão governamental, tem uma questão de pesquisa, sabe? Pesquisas secretas, enfim, é uma coisa, uma trama bem interessante. Ela foi veiculada pelo YouTube? Pelo YouTube. E está disponível? Está disponível. Qual é o canal? Nando Almeida. Nando Almeida. Isso, tá lá os 5 capítulos. Pra quem quiser, né? Pra quem quiser, galera, vai lá, dá uma forcinha pra gente, se inscreve também. E Chico, vamos falar então um pouquinho agora da sua história com a Mostra de Teatro Estudantil. Sim. Aqui de Salto. É uma mostra que já tem, acho que uns 30 anos que acontece. Acho que esse ano seria a 33ª. E você começou ainda como estudante, Como né? estudante. Eu sempre falo que eu tive o privilégio de estudar numa escola que promovia encontros e promovia a música, promovia a dança e promovia o teatro. Eu estava na 8ª série e aí eu falava, nossa, eu queria fazer uma peça, porque houve a Mostra Estudantil em 88. Foi a primeira? A primeira mostra. E não tinha essa grandiosidade que se transformou, mas era o começo, era o primeiro passo. Então convidaram, eu acho, sei lá, na época, 10, 12 escolas para apresentar no Teatro Verde. E pra gente sair da escola e vir ao Teatro Verde, meu Deus, nossa, de ônibus, sabe assim? Era fantástico você poder estar pisando num teatrão daquele. E a peça foi fantástica. E eles apresentaram 2, 3 vezes na escola. E tinha alguma festa, eles apresentavam. Então aquilo me fascinava muito, porque eu já tinha essa coisa, esse gosto pela comunicação. Só que na época eram os alunos da 7ª série que fizeram. Eu estava na 5ª ainda. Não dava, não podia. Não dava, né? Estava na 6ª série. Em 89, que seria o 2º ano da mostra, não houve. Mas a gente fez um teatro na escola. A minha escola era Benedita de Rezende, que era uma professora. Dona Lísio. Dona Lísio, isso. Aí em 90, veio a professora Maria Antônia e a professora Cida, vieram com a proposta de montar um espetáculo. E foi minha primeira experiência com a improvisação também. Estamos lá no palco do Verde, aí eu fazia a mágica para tirar, porque daí eu era um mágico contratado para fazer uma mágica um entretenimento no aniversário da Chapeuzinho Vermelho. E aí eu fazia a mágica, e aí acontecia lá atrás a transformação do palco. Fechava a cortina, e aí aconteceu alguma coisa que quebrou o cenário que eles iam colocar em cena. E foi a primeira vez que eu tive que improvisar. E aí o teatro era lotado naquela época. Na sua estreia. Na minha estreia. Então, assim, eu considero que a minha primeira experiência no palco foi através da Mostra Estudantil. Apesar de já fazer teatro, nós tínhamos os grupos de jovens, né, na comunidade lá de São Paulo Apóstolo, que era do nosso bairro. Precisava de uma criança, quem fazia criança era eu. E meus irmãos participavam. E eu sempre gostei, né? Na missa, pra ter uma ideia, eu era o dirigente da missa, com 8 anos de idade. Eu lia, sempre gostei muito de ler, e lia, falava muito, muito corretamente. Então, sempre estava ali à frente. Então, fazia teatro já na escola, no bairro e tal. Mas a minha primeira experiência eu conto mesmo como a Mostra Estudantil, me abrindo essa grande possibilidade. E ali, o improviso. Esse dia do improviso eu conto como meu pisar no palco. Então, isso foi lá em 90. Então, já são 31 anos aí fazendo. Aí eu voltei a fazer teatro em 93, no Paula Santos. Porque eu falava, gente, eu não posso passar pelo Paula Santos. Porque o Paula Santos também, pra gente que morava no bairro e estudava na escola, o Benedita, não tinha aquele prédio grande. Eram 2... Paula Santos era uma super escola. Nossa! E entrar no Paula Santos e ver aquela escadaria do Paula Santos era um sonho pra gente. Entendeu? Mas não é só pra quem estudava em escola de barulho, eu também estudei na Paula Santos e tinha a mesma sensação. É fantástico. E aí, em 93, Fabiano Sampaio, que é um grande ator, ele chegou com a proposta de fazer um texto. Fui lá, fiz o teste e tal. E sobe, pula e vira, né? Na proposta dele lá. E aí, começaram a ensaiar e não me chamaram. Eu falei, eita. Ué? Eu acho que eu sou muito ruim. Eu acho que eu sou muito ruim. Passou-se, sei lá, 2, 3 semanas e não me chamou. Falei, vida que segue, né? Enfim. Um dia ele bate na porta e pede pra falar comigo. Olha, eu quero montar, mas o pessoal não tá querendo o texto que eu escolhi.
então eu preciso de quem queira montar, papapá. Falei, olha, independente de qual texto seja, eu quero participar. Aí ele falou assim, ó, nosso ensaio vai ser de sábado à tarde, às 5h30 aqui na escola, e a gente vai até umas 8h30 da noite. Falei, beleza. E domingo de manhã. Beleza, topei. Só que eu trabalhava na época, né? E eu trabalhava até às 6, 7 da noite. Aí tive que chegar e falar, combinar. Beth, me deixa sair. Na Flocks. Na Flocks, minha Flocks. Minha Beijo segunda pras casa. meninas. Minha segunda casa. Amo. Daqui a pouco eu passo lá. E aí eu tive que pedir, né? Ela, não, tudo bem, meia horinha não tem problema. E aí fui ensaiar. Passou-se, eu ia fazer primeiro o narrador, aí depois ia fazer o padeiro, aí depois ia fazer o sacristão, depois o menino que ia fazer o Chicó, ele começou a se ausentar dos ensaios. Então era o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, Isso lá em 93. Que era uma peça que eles não queriam fazer. Tá. E na época o Uriel Maranhão, ia fazer o Chicó. Porque ele já fazia teatro. O Uri, aliás, é um grande ator, né? Tem todo o meu carinho e meu respeito, assim, meu irmãozão. E na época ele começou a se ausentar dos ensaios. E aí falaram, vamos ter que fazer um teste pro Chicó. Aí fiz eu e o Valmir Fontenla, na época, que também fazia já o personagem. E aí eu ganhei o personagem. Então, o Chicó do seu nome vem lá do Alto da Compadecida. Exatamente. De 93. 93. Porque aconteceu? Fizemos a apresentação e eu fui eleito o melhor ator da mostra. Pra quem não tinha passado no teste, olha... Olha só! Como que é, né? É muito louco. Então, a pergunta que não quer calar. Qual é o seu nome de nascimento? Ai, José Carlos. José Carlos. Da Silva. Da Silva. A minha família é Pereira da Silva, mas acho que pelo fato de eu ter o nome composto, ficou José Carlos da Silva. Senão, e de onde veio Ferreira? Da minha mãe. Tá. A minha mãe é Zélia Ferreira da Silva. Meu pai era Pereira da Silva e minha mãe Ferreira. E aí uma forma de homenagear pelo fato dela sempre me incentivar, porque tipo assim, se eu tinha... Desculpa, mesmo. Imagina. Acontece. Mas eu choro e dou risada ao mesmo tempo, viu? Não se preocupa, não. Então, pelo fato o Ferreira ser uma homenagem à minha mãe, né? Que sempre me incentivou e talvez fosse a minha fã número 1. É por isso. Então, Chicó, vamos retomar aqui, né? Muita emoção, vamos retomar aqui. Depois, né, da sua atuação aí como estudante, você volta para a Mostra Estudantil como diretor, né, de vários grupos de colégios, né? Sim. E ganha muitos prêmios aí. É muito engraçado porque assim, o movimento estudantil, ele é um movimento muito forte, não só na nossa cidade, na região. A gente tem muitos movimentos estudantis. Nós tínhamos na época o PET, que era o de Itu, que era o Programa Estudantil de Teatro Ituano. Tivemos o Festir, que era um projeto particular, mas ele era aberto ao movimento estudantil. Jundiaí era muito forte no movimento estudantil. E eu nunca imaginei que o teatro fosse ser minha profissão. Nós estamos falando de um hiato de 93, porque eu já trabalhava na Flocks, continuei trabalhando na Flocks até 2004. Até 2004, continuei na Flocks. E na verdade, assim, o teatro era sempre paralelo. Porque eu comecei a fazer o teatro amador daí a partir de 93. E o apelido Chicó foi por conta disso. Porque a Valéria Rossi, na época, tinha a Cia Patifaria de teatro, que era ela, o Uriel, o Sandrinho. E aí entrou eu, o Marco Stefano, a Adriana Tatu, a Adriana Rezende, que hoje trabalha na educação. Viemos engrossar o caldo desse grupo. E foi onde eu comecei a fazer o teatro amador. E aí o Chicó veio por conta da Valéria, que ela não sabia meu nome, que era o José Carlos. E aí ela falava, o menino do Chicó, o menino que fez o Chicó, o menino que fez o Chicó. E aí ficou, Chicó, todo mundo que me encontrava me chamava de Chicó. Então daí, como eu trabalhava e não poderia viver da arte, nunca imaginei que o teatro fosse
fazer parte da minha vida. Tanto que eu só retomei os estudos ao teatro em 98. Então, assim, foi anos de amadurecimento, eu estava com 17, até tomar a decisão de fazer o teatro mesmo, que foi aos 21, eu não sabia se seria minha profissão ou não, mas eu fui atrás. Vou me formar porque eu quero ser um dos melhores. E aí, quando eu me formei em 2001, eu só fui assumir o posto de professor em 2004, 3 anos depois. Porque eu achava que eu não tinha preparo ainda para tudo isso. E aí eu recebi um convite para dar aula no Monteiro Lobato. Em Itu, né? Em Itu, em 2004. Eles queriam montar uma peça que era Panos e Lendas. Foi a primeira peça que eu montei com um grupo de alunos. E era uma festa pro Dia dos Pais. Então eu fui contratado para montar essa festa. E aí a professora na época que dava aula para eles era a Rosana, ela era de Porto. E aí começou a conflitar os horários dela também. E aí vagou a aula. Aí eu fiquei. E aí a prefeitura na época, a gestão na época, me chamou para dar as oficinas teatrais aqui da cidade também. Então assim, eu até brinco, falo assim, fez teatro com o Chicó, porque todo mundo quase passou por mim. Eu tive esse privilégio, né? Tinha lá os grandes que estiveram antes de mim, Valéria Rossi, Vladimir Zotti, Péricles Rágio, então o próprio Valderez, o Carlos Pousa, a Ivonete Magnanini, que são nomes assim, o Hélio, nossa, o seu Hélio, né? O Hélio Rodrigues, eram pessoas que eram a velha guarda do teatro, e nós éramos a renovação. Então assim, se não fosse eles, se eu não tivesse tido contato com eles, talvez eu não tivesse preparo para assumir essas oficinas também. Aí o Prudente me chamou. Aí eu era professor de aulas extras do Prudente. Então o curso de teatro era uma aula extra, onde a Nilce Mário e os mantenedores abriram esse curso. Eu tinha total respaldo da escola. Eu não era funcionário da escola, mas eu prestava serviço para a escola. E aí fui prestar serviço também para o Terras, Colégio Terras. E aí depois veio o Branta. Então, sabe assim, foram colégios, a maioria colégio particular, mas eu tinha um contraponto de estar trabalhando com o CRAS, trabalhando com os centros comunitários. Então sempre tive, né? Então sempre tive essa coisa de transitar da classe que estava ali mais vulnerável à classe A, entendeu? Então assim, a gente vê que a gente vai plantando a semente. E eu sempre dizia, no momento catequese que eu falava, gente, depende da área que você escolha, sejam os melhores que vocês possam ser. Permitam que a experiência que o teatro deu de vocês conhecerem, aprenderem a conversar, permita a vocês serem os melhores. Entende? Porque eu falo que a função maior do teatro é humanizar. Porque se ele não é o espelho da humanidade, ele não tem função. Se eu não posso ter esse momento catártico, né, que a gente falou, não tem função. É mero entretenimento, eu vou olhar e vou passar. Eu trabalhei de 2004, vamos contar 2005, até 2019, que foi quando eu abandonei a sala, por conta de outros projetos, enfim, me tornei o coordenador do teatro da Sala Palma de Ouro. Então foram 15 anos ali dedicados à formação. Imagine que você tinha turmas de 20, 30, então passaram pelo menos ali umas 1.500 crianças passaram por mim. Chicó, então agora para encerrar, deixa um convite aqui para o nosso público ir prestigiar as produções locais. Gente, olha só, eu sempre digo essa máxima, santo de casa faz milagre sim. A nossa cidade é muito rica culturalmente. Nós temos atores, cantores, bailarinos, coreógrafos, artesãos, culinaristas, enfim, a gente tem que prestigiar o que nós temos. As pratas da casa têm que ser valorizadas. Então fica o meu convite. Nós temos uma sala de teatro, a Sala Palma de Ouro, com 494 lugares. Pensa. E quando você faz uma produção local, você não lota 100 lugares. O que é? O que está faltando? Entendeu? De repente, a valorização dos próprios moradores. Você que é amigo, você que é parceiro, você que apoia, meus parabéns, muito obrigado. E você que não apoia, tenta prestigiar, sabe? Às vezes a gente não é nem questão financeira. Eu brinco assim, às vezes troca uma cerveja
por um convite de teatro. Você produzir um espetáculo é muito difícil. Você pensa em cenário, figurino, iluminação, estudo de texto, preparação. Então, sabe, é muito trabalho para trabalhar um único dia e ter 100 pessoas na plateia. Então, sabe, o meu pedido é: valorize o artista local, sabe? Prestigie mesmo, sabe? Não é tapinha nas costas. Tapinha nas costas, parabéns, não enche barriga, entendeu? E o artista local, ele foi buscar formação. Ele tornou isso profissão dele, apesar de ainda levar o título de amador. Vamos prestigiar. Vamos prestigiar, sabe? Então, assim, o meu apelo é isso, sabe? Vamos fazer a diferença? Apoie um artista local, sabe? Apoie o artista local, apoie os grupos e com certeza aquela sala vai faltar espaço pra gente. Chicó, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, viu? Desejar para você muito sucesso na sua carreira ainda aí que vem pela frente. E eu tenho certeza que a sua mãezinha está muito feliz e muito orgulhosa de você lá onde ela está, tá bom? Com certeza. Beijo, obrigado. viu? E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Curta, comente, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Beijo, até sexta que vem.